muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ela Transformação. Eu sou Joyce Carvalho e hoje nós temos um assunto muito importante. As feridas, né, da nossa infância. Como que está a sua infância? Como foi a sua infância? Como que você define a sua infância? Será que tem alguma coisa a ver com as repetições da nossa vida e tem atrapalhado? Hoje nós vamos falar sobre as raízes de muitas dores silenciosas, as feridas da infância. Você já parou para pensar por que reage de certa forma? Sente medo inexplicável ou repete padrões que não fazem sentido? Muitas vezes a resposta está na criança que você foi. Será que isso é verdade? E hoje nós temos a honra de ter o professor Bernardo com nós, mais uma vez as minhas colegas Ritinha, Raquel, que estão sempre aqui dispostas a aprender um pouquinho mais com o nosso mestre, professor Bernardo. Como podemos identificá-las? Como iniciar o processo da cura? Para nos ajudar, então, nós recebemos hoje. Muito obrigada, professor Bernardo, pela sua presença. O psicanalista com anos de experiência em trauma e desenvolvimento emocional, psicológico, especializado em clínica psicanalítica, mestre em filosofia e professor da universitário. E escritor também. Nossa! Uau! Um pensador que convida a autoconhecimento, a escuta e a cura interior. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Joyce. Boa noite ao pessoal que nos escuta. Obrigado pelo convite. Que bom que tem aqui duas amigas minhas, estudantes acadêmicas de psicologia. E vamos ver se a gente consegue fazer desse encontro um espaço de reflexão e aprendizado, né? Dentro do que a gente pode pensar sobre esse tema tão encantador e definitivo que é a infância. Isso que molda, que determina grande parte da nossa vida, das nossas escolhas e daquilo que acaba sendo muitas vezes chamado de destino, né, Joyce? Vamos para uma breve reflexão. Quando uma criança não é acolhida, o adulto que ela se torna busca esse acolhimento em lugares que muitas vezes também não é oferecido. Esse tema é fundamental porque, como dizia Freud, a criança é o pai do homem. Nossas experiências precoces não são moldadas, mas muitas vezes nos aprisionam até que reconhecemos. Qual foi a sua situação que está me ouvindo na sua infância? Você acha que ainda afeta hoje o seu dia? Vamos explorar um pouquinho o poder das feridas na infância. Professor, muitas pessoas acham que as coisas de criança ficam no passado, mas a psicanálise mostra que não é bem assim. Como essas feridas se formam? Quando os pacientes chegam ao nosso consultório, Joyce, a gente pede que eles falem o mais livremente possível de tudo que lhes aflige. E mais cedo ou mais tarde, todos vão se conduzindo às memórias da infância, né? Então, quando a gente pede para uma pessoa falar da sua dor, falar das suas angústias, falar das suas experiências difíceis, porque estão buscando um alívio, todas elas chegam às suas marcas infantis. Isso quer dizer que as experiências infantis, elas não ficam no passado, já que a ideia de passado é uma noção da consciência. O inconsciente não tem o registro do tempo. Então, aquilo que a gente viveu na infância está em paralelo àquilo que a gente está vivendo hoje. Quer dizer que as nossas experiências atuais, elas são sobredeterminadas
as nossas experiências infantis. Elas estão conectadas, né, ao que a gente viveu na infância, ao que a gente viveu na adolescência e o que a gente está vivendo hoje. Não há experiência alguma na vida adulta que não esteja vinculada às primeiras experiências infantis. Não há experiência no homem e na mulher adultos que não tragam a marca daquilo que inicialmente foi vivido aos 4, aos 5, aos 6 anos de idade. Isso é uma constatação empírica, clínica, e que nenhum de nós foge. A infância, portanto, né, determina em grande parte quem a gente é e o que a gente faz, e quem a gente ama, e os nossos fracassos, nossas escolhas, nossas vitórias. Então quer dizer que vem tudo isso a partir da nossa infância? Sim. Vamos pensar que a nossa infância é um primeiro momento em que a nossa constituição emocional, psicológica é moldada. É como se nós fôssemos uma massinha sem forma, e as experiências que a gente vai tendo vão dando forma e vão construindo quem a gente é depois. As primeiras marcas da infância, principalmente as feridas e os traumas, fixam como se fossem carimbos naquilo que a gente vai vir a ser mais tarde. Principalmente as dolorosas, principalmente as experiências que marcaram mais, com sofrimento, fixam pontos de dor, fixam pontos catalisadores de afetos, e que é muito difícil depois articular a novos significados. Então quer dizer que conceitos de repetições compulsivas significa porque nós vivemos algo doloroso na infância? Isso mesmo. A gente repete justamente aquela experiência que não foi simbolizada, que não foi bem elaborada. Repete na expectativa inconsciente de poder metabolizá-la, de poder elaborá-la e poder descartá-la. Só que esse encontro precisa ser feito com a palavra e em relação ao outro para poder se completar. Uma criança negligenciada, que traumas que elas teriam? Ou, não sei se eu posso falar traumas, ou dificuldade, como é que uma criança que é negligenciada na infância? A maior necessidade de uma criança é o cuidado, né? Tudo que uma criança quer e precisa é ser protegida, amparada, cuidada. Porque disso depende a sua vida, sua sobrevivência psíquica e física. Se a criança não encontra um adulto ou um meio que possa oferecer a ela a mínima sensação de amparo, acolhimento, cuidado, ela vai se colocar no mundo sempre com uma sensação quase constante de medo, angústia, desamparo, ansiedade, e também constantemente em busca de alguém que possa suprir essa carência, mesmo depois de maduro, porque ela vai habitar em si mesma uma sensação de ainda ser uma criança indefesa e insegura, mesmo com 40, com 50, com 60 anos. Nossos pacientes dizem: eu tenho 60 anos, estou quase aposentado, mas tenho medos e tenho angústias idênticas a quando eu era uma criança. Então, algo do infantil, quando não acolhido, permanece infantil. Algo das demandas e das necessidades da criança, quando não respondidas, não acompanham o amadurecimento que a adultez supostamente traria. Muito bem. E
Ritinha e Raquel, vocês vieram preparadas para desfrutar do conhecimento do professor? Eu vim preparada para anotar hoje. E uma pergunta para o professor. Eu consigo perceber essas faltas da minha infância hoje, na minha vida adulta, somente em terapia? Ou em análise? Para resolver as faltas? Não, reconhecer elas. Primeiramente, reconhecer. Não, a gente tem consciência, né, da onde estão as nossas marcas de sofrimento, as nossas carências, as nossas faltas, as nossas dores. Nós não precisamos ir para a análise para localizá-las em nós mesmos, né? Agora, poder articular isso de outra forma, ou poder esvaziar esses pontos de sofrimento, é muito facilitado se a gente se colocar num processo analítico. Porque é preciso que um outro nos equivoque ou nos ajude a abalar essa significação que ficou presa nessa experiência tão ruim. Então a gente reconhece por si só, a gente consegue se olhar no espelho e saber aonde a gente está machucado. Transformar isso é preciso um processo gradual de fala, de carinho, de cuidado e de laço em relação ao outro que possa nos acompanhar nisso e que possa nos ajudar a olhar por outra perspectiva aquilo que a gente conta que nos aconteceu. Porque aquilo que nos aconteceu é sempre uma história, é sempre uma narrativa, é sempre uma ficção. Portanto, pode ser reescrita. Às vezes os pacientes dizem assim: mas Bernardo, de que vale eu falar daquilo que já passou? Passou, não tenho o que fazer. Com isso eu me engano, né? Porque aquilo que passou está articulado a uma história, está articulado a uma forma de contar, está articulado a um texto. Então é possível mudar aquilo que passou, porque aquilo que passou é algo que a gente criou, contou, escreveu, né? Então quando a gente fala do passado, a gente reescreve o passado, né? Nessas condições a gente pode transformar a nossa dor e se tirar da captura que ela nos colocou desde que a gente conseguiu falar de si próprio, né? Então a infância é uma história que nos contaram, que a gente tomou para si e que a gente pode refazer, reescrever, recontar. Certo, Rita? Certo. Mais ou menos isso? Sim, sim. Posso engatar mais uma perguntinha? Pode engatar. Quando a gente... Eu acho que a gente consegue visualizar isso muito na linha materna e paterna. Quando a gente não recebe algo, tá? Eu posso dizer que eu consigo oferecer o que eu não recebi? Sim. Sim. O que a gente vê no consultório, né? As pessoas, se elas têm condições simbólicas suficientes, elas fazem o contrário. Elas conseguem transmitir para o seu filho, para a sua criança, justamente o contrário daquilo que receberam e que lhes machucou tanto. Então é possível que a gente ofereça para o nosso filho aquilo que nos faltou, né? É possível que a gente tenha uma infância com um pai e uma mãe extremamente agressivos e a gente, por saber como isso nos machucou, oferecer para os nossos filhos um ambiente doméstico, familiar, extremamente amoroso e harmonioso. Mas existem pessoas que, por não
conseguirem se conscientizar dessa possibilidade, repetem. Então a gente escuta as duas formas de lidar com isso, né? Tem os que repetem as mesmas palavras, as mesmas violências, as mesmas ausências, e tem os que fazem o contrário, que conseguem oferecer justamente aquilo que desejaram e não receberam. Como diferenciar, então, uma ferida normal na infância de um trauma patológico? Perfeito. A infância, ela é marcada por frustrações necessárias, ela é marcada por leis, por impedimentos, por exigências, ela é marcada por imperativos, expectativas, que todas produzem aquilo que a gente chama de trauma. Traumas constitutivos, dores que a gente precisa suportar para entrar na civilização, né? Então, a criança vai tendo que se colocar de forma a responder às exigências dos pais, da escola, e isso produz sofrimento. Trauma é diferente de traumatismo. Traumatismo é quando existem dores, existem formas de sofrer que fixam, né, que fazem pontos de rigidez e que, portanto, não acompanham o desenvolvimento da criança. As dores, os sofrimentos, as marcas que foram feitas dentro do campo da palavra e do afeto, elas não atrapalham o desenvolvimento da criança, elas ajudam, né? Porque elas foram reconhecidas e veiculadas junto com o amor. E existem feridas, existem palavras que fixam pontos que não se desenvolvem junto com a criança porque foram veiculadas com violência, sem palavras, sem discurso, com ódio. Essas dores, essas feridas, a gente percebe que elas são disfuncionais, patológicas, né? Porque elas não se transformam com a passagem do tempo. Elas ficam habitando a vida do adulto como tumor, como um câncer, como um ponto que cravou na carne psíquica e física algo como um corpo estranho, que a criança, que depois vem ser adulto, não consegue subjetivar, não consegue tomar aquilo como seu. E aquilo fica como uma pedrinha no sapato, incomodando, né? Então, essas feridas que não acompanham o processo de desenvolvimento, de maturação, essas feridas que marcam por não ter tido palavra, por não ter tido discurso, por não ter tido possibilidade de ser falada e conversada, essas feridas, elas ficam aprisionadas e depois viram sintomas. Viram fobias, viram pânico, se transformam em psicossomática, se transformam, às vezes, em psicoses, né? Elas vão fazer todo tipo de sintoma, já que não adquiriram capacidade linguística para se expressar pela via da palavra. Então isso é interessante, né? Toda criança sofre trauma. O traumatismo é outra coisa. O traumatismo é aquilo que não consegue fazer cadeia, que não consegue se unir aos outros aspectos históricos da criança e vão ficar lá paralisadas como um corpo estranho na vida psíquica. Entende? Então, quando um paciente vem para o consultório e começa a falar do seu sintoma, vamos pensar assim, uma fobia, um transtorno do pânico, uma obsessividade, começa a trazer sofrimentos a respeito de queixas corporais, ela está indubitavelmente nos falando de algum ponto do seu sofrimento infantil que não pôde ser falado
Porque a criança, quando sofre, não tem recursos de linguagem, não tem recursos psíquicos para poder subjetivar aquilo que lhe aconteceu. Então, esses sintomas que os adultos trazem para o consultório são pedacinhos da infância que não conseguiram ser carregados para a vida adulta. É como se fosse algo do infantil que continua lá chorando e pedindo interpretação. Entendi. E é interessante que nós tivemos uma palestra, né, que o professor trouxe, acho que era Bernadette, como é que era o nome daquela que o professor trouxe na escola? E ela falava que isso começa desde bebezinho, pode ser tratado na psicanálise desde bebezinho, né? Que as doenças psicossomáticas que o professor acabou de falar, pode ser também um choro, uma dor de barriga, né? Lembra disso, meninas? Lembra dessa aula? Inclusive intra-ínterim, né? Que as emoções se formam já desde que a mãe resolve que vai ser mãe, né? E aí já começa esse processo, né? Isso. O que a Raquel está nos trazendo, né, Raquel? Que tu pegou bem. Que a criança, ela se forma primeiro na fantasia materna. Antes do corpo da criança existir, antes de haver a fecundação, ela já existe no desejo e na fantasia dos pais. Quando o corpinho vem ao mundo, quando o bebezinho veio ao mundo, ele vai receber em si as marcas dessa criança que já está sendo falada, sonhada, imaginada na mente desejante dos pais. Materializada. Isso. Então ela vai vir ao mundo e já ser revestida por essa criança que existe antes dela. Então ela vai ser vestida, marcada, determinada pelo que ela é a priori no desejo do discurso dos pais. Isso é fundamental e nos ajuda muito a profilaxia das patologias, porque escutando uma mulher grávida, um casal que está esperando um filho, a gente já tem condições de prevenir possíveis problemas de subjetivação, porque ali a criança já está sendo constituída. E é justamente aquilo que esse casal está em dificuldades, muitas vezes, de pensar e de planejar o seu bebê, é isso que vai se encarnar no bebê como dificuldades, como disfunções, como sintomas. Dificuldade para comer, para segurar o cocô, para fazer o xixi, já está atrelado à criança imaginada pelos pais. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Raquel? Tu estava falando ali, professor, da questão do simbólico ali do adulto, né? O adulto, né, que é um pai, que é uma mãe e que traz dentro dele aquela agressividade, aquele pai que é agressivo, que bate nos filhos, que bate na mulher. Esse ser humano, essa criatura, ele não conseguiu fazer o simbólico dele da infância, porque ele talvez tenha sofrido agressões, enfim. Como é que fica isso, professor? O adulto, ele vai expressar o que ele tem dentro dele enraizado, a raiva, o ódio, a negligência, da forma que ele consegue. Como é que funciona isso? Porque a gente vê muito disso, né, na vida, no dia a dia, né? Quer me ajudar, Joyce, a abrir um pouco a questão da Raquel? Como o inconsciente guarda essas experiências e como ela se manifesta, né, nos dia a dia? Porque o senhor falou que essas feridas ficam guardadas no nosso inconsciente. E como que o nosso inconsciente guarda e como que elas vêm se manifestando? A Raquel falou a questão justamente da raiva que eles colocam para fora, que isso seriam repetições,
Eles não tiveram amor na infância, não conseguiram solucionar o problema e futuramente eles acabam cometendo os mesmos erros. Mas e como que fica isso no inconsciente da pessoa? O nosso inconsciente, né, Joyce, ele é um sistema de representações psíquicas, né? Ou seja, Professor, de imagens. Só para entender o que seriam essas representações psíquicas, que tem pessoas que não entendem esse termo. Tudo que a gente vive, o nosso cérebro registra, né? Registra em forma de som, de cheiro, de imagem, de palavra, sensações da pele, do tato, né? Todas essas impressões que a nossa percepção recolhe do mundo, né, vai formando um conjunto de representações. Representações quer dizer o quê, né? Essas marcas, esses traços que o nosso sistema perceptivo registra, vai compondo uma espécie de gramática, uma espécie de linguagem, uma espécie de rede simbólica que organiza a nossa relação. Por todas essas percepções que a gente tem desde que a gente vem ao mundo e que vão se anelando e se enlaçando a outras percepções e formando discursos, formando pensamentos, formando cadeias representativas de palavras, de imagens e de sons. Tudo que a gente vive, nada se apaga. Tudo que a gente vive vai compondo e ampliando cada vez mais esse tecido de registros psíquicos. Que, como dizia, né, isso que a gente percebe do mundo nos vem pelo nariz, pelos olhos, pelo ouvido, pela pele, e isso compõe uma rede de marcas. Essa rede de marcas é inconsciente. A gente não tem consciência de tudo isso que nos marca diariamente. A gente tem consciência de uma pequena parte dessa estrutura. Todo o resto dessa estrutura foge à nossa consciência, mas continua operando sobre nós. Esse é o inconsciente, né? Então, quanto mais eu desconheço todo esse sistema de marcas que me determina, mais eu tenho chances de repetir isso sem saber que isso concerne a mim. E quanto mais eu conheço as determinações desse conjunto de representações que opera sobre mim, mais eu tenho a chance de fazer diferente. Então, o adulto, né, Raquel, que consegue olhar para si próprio, reconhecer as marcas que o determinam, reconhecer o que aconteceu com a sua vida, com a sua infância, quanto mais ele consegue construir relação entre o que ele é, o que ele sente e o que lhe aconteceu, mais ele tem recurso para oferecer algo diferente para o seu filho. Quanto mais ele ignora, quanto mais ele desconhece, ou quanto mais ele nega fazer essa autoanálise, mais ele vai atuar automaticamente o que lhe aconteceu sobre um outro. Então é ali que está toda a diferença, né? Tem pessoas que vivem coisas muito difíceis, mas nada querem saber disso, ou não querem olhar para isso. Isso aumenta as chances de uma repetição, de uma reprodução em cima do seu outro. As pessoas que conseguem olhar para si, se pensar, se questionar, se investigar, vão poder fazer algo diferente com aquilo que lhe aconteceu. Olhar para dentro de si. Isso. O senhor acredita que um exemplo do que o senhor está falando, que seria uma criança que ouviu crescendo, você dizia que os pais viviam dizendo, você só dá trabalho, se torna um adulto que se sente culpado e sempre fica se justificando? Seria isso? Isso, Joyce. A verdade de uma criança é dada pelo seu cuidador. Né? Por quem está cuidando. Isso. Né? A criança não tem consciência de quem ela é, inicialmente, né? Do porquê que ela está aqui,
se ela é amada ou não, se ela é especial ou não, se ela é bonita, se ela é feia. Não tem nenhuma dessa marca. Essas marcas que vão construir a identidade dela vêm do outro. Então, se esse outro, esse pai, essa mãe, esse professor, né, essa babá, lhe lançar palavras como essas, né, só dá trabalho, tu não devia ter nascido, tu é um problema, a gente ficou junto porque tu veio ao mundo, eu não pude fazer faculdade porque eu tive que trabalhar para te criar, né? Todas essas palavras vão entrar na criança como verdade a respeito dela. Ela vai tomar isso como sua identidade e sua verdade e vai agir no mundo com esse brasão, né? Com essa marca. Então isso é muito importante, né? Porque os pais certamente pouco alcançam a profundidade que cada palavra, que cada olhar e que cada toque definem quem vai ser o seu filho. Então essas palavras, né, que tu trouxe, né, Joyce? Tu só dá trabalho, né? Tu estragou a nossa família, quando tu nasceu tudo começou a piorar. Isso sim vai marcar a carne dessa criança e ela vai estar no mundo com essas sensações, seja lá onde ela for circular, se é na escola, se é na universidade, se é na empresa, ela vai estar sempre com a sensação de insuficiência, de que ela desagrada, de que ela não é bem-vinda. Perfeito. E nós, como adultos, quando que começamos a perceber que o que eu tenho vivido na minha adultez, eu como adulta, tem sentido com a minha infância? Como que eu percebo isso? E como curar? Isso costuma aparecer na adolescência. Quando se entra ali pelos 13, 14 anos, que começa a haver uma distância da infância, né? A gente começa a se perceber não mais criança, é que começa também a aparecer para nós a noção do que se passou com a gente. O adolescente, então, é alguém que consegue se distanciar da criança que foi e começa a recolher as marcas daquilo que lhe fizeram, né, Joyce? Por isso que a adolescência é tão complicada, por isso que o adolescente briga tanto com os seus pais, com a sua família, porque é o momento em que ele começa a reeditar a sua história, né? E a poder ter uma certa distância que lhe permite ler a sua infância de uma visão um pouco mais panorâmica, um pouco mais impessoal. Então, na adolescência isso começa, né? E na adultez, quanto mais extensão simbólica a gente tem, mais a gente consegue fazer essa avaliação do que foi feito conosco, né? Do que fizeram de nós, para poder ali, como tu disse na nossa conversa inicial, para poder fazer algo diferente com isso. Que essa é uma questão fundamental que nos permite ter um olhar mais otimista para essa história toda, no sentido de que podemos ser agentes, né, da história que escreveram para nós um dia. Podemos ser protagonistas daquilo que, durante alguns anos, fomos apenas personagens construídos. Posso fazer uma pergunta? Prof, em que período da vida da criança, adolescente e jovem adulto ele para de se basear pelos exemplos que ele presencia A adolescência. na adolescência? A adolescência é o momento, né, Rita, em que a criança olha para os pais e não os tem mais como modelos, não os tem mais como heróis e, portanto, se autoriza a repensar suas identificações. O problema é que muitas vezes ela vai procurar identificações em imagens piores, né? Piores que as que ela tinha, né? Mas o momento é esse, né? Chega-se ali aos 12, 13, 14 anos
E as identificações, que até então eram todas polarizadas pelos pais, se desmontam. E ela vai buscar identificações com os grupos, os mitos, os heróis, os artistas, os políticos. Então ali, mais ou menos nesse momento em que a sexualidade reaparece, produzindo todo um imperativo, né, de uma nova formulação psíquica. E o corpo fala, né? Quando algo não é curado, com doenças psicossomáticas, né? Isso. O que são doenças psicossomáticas? É aquela alergia, pode ser uma alergia, pode ter outros exemplos, professor? O senhor havia falado doença da criança. Psicossomática, né, Joyce, o pessoal que está nos escutando também, é todo tipo de sintoma de ordem física, orgânica, biológica, e que não responde ao diagnóstico e ao tratamento médico. Remédio, pomada, cirurgia, né? Ou seja, se percebe há muito tempo que em certas perturbações físicas, somáticas, existe um elemento a mais que não corresponde a uma problemática fisiológica. Ou seja, há algo que se transtorna no emocional, no psicológico, e que, por ser tão distante da consciência, tão arcaico, tão primitivo e distante das palavras, que não há outro recurso a não ser perturbar o corpo, como última tentativa de inscrição da sua existência. Quer dizer que quando algo nos toca, quando algo nos afeta, e a gente não consegue ler isso, não consegue interpretar isso, a gente não consegue nem intuir que aquilo está nos produzindo sofrimento, o corpo resta como a última tentativa dessa dor se apresentar. Que é assim como tu disse, né? Um problema na pele que não responde ao tratamento médico, problemas gástricos, né? A gente tem uma gastrite, toma remédio, trata, volta sempre a gastrite. Respiratórios. Problemas respiratórios. As crianças principalmente. Né? As herpes que sempre voltam, quedas de cabelo, muitas vezes a eclosão de um câncer, né? Problemas intestinais são muito recorrentes, que quando a gente escuta um paciente falando desses problemas orgânicos, a gente percebe ali que tem algo insistindo e pedindo para ser interpretado para além da medicina. Então essas são as doenças psicossomáticas, que são modalidades muito primitivas de expressão de um conflito emocional. Muito bem. Vocês estão pegando aí? É muito assunto, né? É muito complexo, mas assim, eu vou dizer que eu vou falar com as minhas palavras e o professor vai dizer, ó, Joyce, tá certo, tá errado. Podemos dizer que a psicanálise é a cura pela escuta? Podemos dizer também que a psicanálise é profunda e sem julgamento? Podemos. Uau! Podemos dizer essas duas coisas, né? Muito A bem. psicanálise é uma cura pela fala, pela palavra, por uma escuta amorosa, e é uma cura pelo dizer daquilo que não está podendo ser dito de outra forma. E também, sim, é profunda e conta com uma ética radical de não ser uma prática moralizante, não ser uma prática que julga, que atribui valor ou que tenta moldar as pessoas de acordo com um ideal coletivo. A psicanálise é uma prática do um a um, do indivíduo e a sua condição singular. Então, é muito importante a gente pensar a psicanálise, ainda mais nos dias de hoje, porque nessa enxurrada que a gente está vivendo, né, de
diagnósticos, de nosologias exageradas, critérios avaliativos, tabelas. Ela é contrária a tudo isso porque ela propõe a escuta e o trabalho com aquilo que é mais radicalmente único de cada um de nós, que é o inconsciente. O inconsciente sempre é uma experiência de um a um. Olha, nosso bate-papo tá muito bom, que o tempo tá passando bem rápido. Nós podemos então dizer que ao falar o inconsciente se revela e a cura vem ao nomear a dor e ressignificamos. Isso mesmo? Perfeito, Joyce. Quero deixar aqui para vocês os livros do professor, que além de ser psicanalista, professor, ele é escritor. Vou dizer que na minha coleção falta um, né, professor? Falta o primeiro. Falta o primeiro que ele escreveu. Não sei se vocês estão vendo aqui, é a função do psicanalista que ele fez. Deus no divã. Muito. 45 minutos. E o último é a solidão humana. Quem quiser ler o seu livro, professor, como que faz? Meus livros estão disponíveis lá na livraria do Arco da Velha, que é a livraria mais conhecida, mais acessível, né, aqui da nossa cidade. Ou pode entrar em contato direto comigo, ir lá no meu consultório e comprar. E para encontrar o senhor, quem quiser fazer uma consulta, não sei se a gente fala assim, não é consulta? Sim, né? uma consulta. Né? Uma consulta. Ó, pessoal, Pode anotar meu telefone. Vocês anotem. Quem está interessado em fazer essa travessia, essa aventura através de si mesmo, pode me escrever no WhatsApp. Meu telefone é 54 99104 7394. Ou me procurar nas redes sociais. As redes sociais do professor Facebook, Instagram. Coloca Instagram. lá Bernardo Mantovani e vai aparecer as minhas. O tempo correu postagens. tanto, né? Correu assim, ó. Muito, né, professor? Muito rápido. Mas nós estamos chegando ao nosso final, mais um programa Ela Transformação. Quero dizer muito obrigada por ter aceitado esse convite. Espero que nos próximos blocos o senhor venha, porque eu tenho muito assunto para falar e hoje o tempo foi mais curtinho, né? E para vocês que estão nos ouvindo, tem os livros do professor e tem mais um. Qual que é, professor, que não estava ali na minha coleção mesmo? A Estrutura da Felicidade. A Estrutura da Felicidade. Vamos descobrir isso junto? Leia para descobrir. Ai, a dor só é transformada quando encontramos a escuta. Hoje nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E antes de terminar, quero deixar uma frase para vocês. Cada um de nós carrega uma história que não escolhemos viver, mas podemos escolher o que fazer com elas. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é o que decide construir com tudo que viveu. Hoje é um bom dia para começar. Que lindo, Joyce. Hoje eu digo que é um bom dia para começar. Pega um pouquinho aí, depois você reassista de novo o programa Ela Transformação e comece no hoje. Lembra que eu sempre costumo falar, não basta só saber, nós temos que praticar todos os dias. Então fica o convite para vocês ir conhecer a clínica do professor, para vocês estar lá com ele, vendo os livros dele também, que é muito interessante. Muito obrigada por estar nos ouvindo até agora e até o próximo programa Ela Transformação. Obrigada pela presença de vocês, Ritinha, Raquel. Hoje a coisa foi assim, passou que é um furacão. Obrigada a nós por mais uma vez nos convidar. É um prazer, ainda mais na presença de um mestre para nós, né? Mestre, exatamente. Obrigado pelo convite, Joyce. Obrigado pela rádio, por abrir esse espaço para mim. A gente não é muito acostumado a falar em rádio, né? A gente está sempre muito dentro do meio acadêmico. Então talvez as palavras não alcancem como eu gostaria, ou quem está nos escutando, mas é sempre um aprendizado, né? Talvez da próxima vez a gente consiga trazer as coisas numa linguagem um pouco mais acessível. Obrigado a Rita e a Raquel.
queridas alunas, por estarem aqui debatendo esse assunto, e me mantenho disponível sempre que for preciso. Muito obrigado, uma boa noite. Depois eu vou responder vocês, né? Opa, não desliguei.